Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, há ao menos 2 claros exemplos de Jesus com os leprosos. O primeiro deles está em Lucas 17, versículos 11 ao 19, e que aborda a cura dos 10 leprosos e que aparentemente funciona como material independente de Lucas. E a gente também tem em Marcos 1, 10, 45, que tem paralelos com Mateus 8, versículos do 1 ao 4, e Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16, que são esses aí que vocês estão vendo em tela. Agora, reparem o que eu falei, paralelos. Então, não significa dizer que as narrativas são descritas de forma exatamente igual. Então, o caso da cura dos leprosos, que a gente vai analisar, é um ótimo exemplo para percebermos acréscimos em narrativas que, entre aspas, se repetem, mas não são contadas, não são narradas da forma exatamente igual. E que, ao mesmo tempo, essa narrativa traduz um olhar diferente de Jesus, como um Jesus ritualisticamente impuro, que é o que eu quero mostrar hoje. Nós temos aí relatos que têm o mesmo núcleo narrativo, que é a cura de Jesus, mas a gente vê que há um trabalho de memória aí, onde o núcleo mais antigo está em Marcos e que a narrativa foi revista por Mateus e Lucas, onde eles foram ampliando o relato, onde eles foram agregando informações, ocultando. Isso é um ponto importante, porque a gente percebe, então, que essas narrativas, elas estão o tempo todo sendo retrabalhadas. Independente de quem tem escrito o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, nós temos aí uma comunidade que está refletindo sobre esses relatos que estão disponíveis o quê? De forma oral. Então, o relato, ele é importantíssimo, a gente lê de forma atenta, ou seja, estabelecer esse olhar teórico, metodológico, porque a história não é achismo. E história é uma ciência que está pautada em quê? Em 3 elementos: teoria, metodologia e documentação. Então, a gente só pode falar a partir do que está na documentação. Então, a gente tem que ler sempre os textos e ler sempre de forma o quê? Atenta, minuciosa, de forma que a gente possa perceber essas diferenças. E aí, a gente percebe como o primeiro aspecto é a descrição geográfica da cura só é expressa em Mateus e Lucas. Marcos se silencia. Marcos, então, é a camada mais dura desse relato, em que não há uma preocupação em estabelecer aonde Jesus estava. Então, repare, quando a narrativa da cura do leproso está ecoando, os primeiros narradores, os primeiros contadores dessa historieta não estão preocupados em situar Jesus num espaço, delimitar Jesus num ambiente geográfico. Está se contando, ó, Jesus é poderoso, tem uma narrativa aí de uma cura que está acontecendo para com os leprosos. Então, Marcos, como relato mais antigo, não há uma necessidade de estabelecer uma geografia. Agora, quando a gente tem relatos de finais do século I, anos 80 ao ano 100, que é o momento de produção de Mateus e Lucas, que são produções contemporâneas, ali você já tem uma necessidade de uma ampliação da narrativa. Então, quanto mais distante você está da figura de Jesus de Nazaré, mais detalhes os autores buscam dar sobre as narrativas, tanto históricas quanto fantásticas, que estão sendo contadas sobre esse personagem. Então, quanto mais distante, isso é um princípio metodológico, né, uma observação teórica, melhor falando, advinda do estudo da memória. Quanto mais distante você está, mais informações você precisa agregar
Para quê? Para que o relato torne-se palpável, torne-se concreto. A gente tem essa necessidade de dar mais detalhes, ser mais imaginativo para que o relato, para que o episódio se torne o quê? Aceitável. Segundo ponto. Em Mateus, vemos Jesus descendo de uma montanha. O que parece ser o indicativo de Mateus quanto ao isolamento social do leproso, previsto em Levíticos 13:46. Enquanto durar a enfermidade, ficará impuro. E estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Então, quer dizer, Jesus não está na cidade. Jesus está na montanha. Então, o autor de Mateus situa Jesus, parece situar Jesus nas montanhas, seguindo o quê? Uma prescrição que está no texto de Levíticos. Então, nós estamos falando de um autor que conhece a Bíblia hebraica, na versão da Septuaginta, logicamente, mas que ele opta, então, por dar uma maior veracidade ao relato, fazendo, então, deslocando Jesus para a montanha. Por quê? Ele sabe que a essa história sendo narrada, se é narrada, a primeira pergunta de quem está ouvindo é: aonde Jesus estava? Então, ele não pode votar na cidade, porque ele sabe que o ouvinte/leitor vai lembrar desse relato de Levítico 13:46, que segrega o leproso. Então, Jesus também é deslocado para fora da cidade. Agora, olha que dado interessante. O Evangelho de Lucas já não é muito atento a essas prescrições, a essas recomendações do material da Bíblia hebraica. E ali ele coloca Jesus dentro da cidade. E isso também volta a aparecer no relato da cura dos 10 leprosos, que só Lucas tem, que é lá no capítulo 17, versículos do 1 ao 11. Então, o segundo ponto aí para a gente observar quando a gente faz o cruzamento desses 3 relatos nos evangelhos sinóticos, Jesus tem contato físico. Por que isso, né? Então, para um leitor /ouvinte atento a esse relato, isso certamente iria gerar um estranhamento, pois há uma ampla aceitação na antiga bacia mediterrânea que a lepra poderia ser transmitida via contato. Ela é problemática, porque Jesus encontra e toca, encosta no leproso. Só que tanto, não importa se você é um judeu ou se você é um indivíduo de língua grega, um não judeu, você sabe que não se encosta em alguém que tem lepra, porque isso é a forma reconhecida de contágio, de transmissão. Então, evita-se o contato. Então, isso causa um estranhamento, isso já vai chamar a atenção. Só que tem um dado interessante. A gente percebe que esse relato de Jesus tocar o leproso, ela remete a uma tradição profética veterotestamentária de Elias e Eliseu, e que era fruto de um arranjo composto de profecia política oracular e mágica individual popular. Isto é, a saga de Elias e Eliseu estabelece profecia do norte diferente daquela que havia do sul, e que era bem conhecida. Não se trata apenas do fato de eles serem profetas de ação, e não só de palavras. O mais importante é os seus atos, além de operarem a nível nacional e internacional, ou comunitário e coletivo. Também funcionam a nível privado, pessoal e individual. Além disso, eles curam tanto os ricos quanto os pobres. Acima de tudo, Elias e Eliseu misturam a magia e a profecia, enquanto magos profetas ou profetas magos desenvolvem e ampliam uma combinação que já existia no modelo mosaico inicial. O que eu quero dizer com isso? Ora, tanto Mateus, Lucas e Marcos, ao colocarem Jesus tendo contato físico com o leproso, o que eles estão querendo dizer é que Jesus é o novo Elias, Jesus é o novo Eliseu, em que você tem uma tradição que sai do norte de Israel, não é uma tradição sulista, profetas periféricos, que são profetas
magos, que são o quê? São andarilhos, eles tensionam com o templo e eles curam a todos. Eles tocam em todos. Então, esses indivíduos já são andarilhos errantes, eles estão ali atendendo a todo mundo. Enquanto o templo seleciona, enquanto o templo segrega, esses profetas periféricos, tipo Elias, Eliseu, não segregam ninguém. Então, é essa atenção que os autores dos evangelhos sinóticos estão chamando a atenção. Então, quer dizer, de um lado, nós temos um Jesus que assusta ao leitor /ouvinte daquele mundo mediterrâneo antigo, porque sabe que a recomendação é não tocar, porque o contato gera o contágio. Porém, a gente percebe que o relato está chamando a atenção a um Jesus que vem para todos. Então, olha como que a gente está vendo que o autor está trabalhando, os autores, melhor falando, com uma teologia de fazer o quê? De ressignificar Jesus, ou melhor, de inserir Jesus dentro de uma longuíssima tradição profética que está presente dentro da Bíblia hebraica. Então, a gente tem um Lucas que não está falando de um Jesus humano. A gente tem um Lucas que está inserindo Jesus também dentro de uma tradição profética, dentro de uma tradição da Bíblia hebraica. Só que, para ele, Jesus tá na cidade ou tá fora, não era importante seguir Levíticos. O que nós temos são autores selecionando o que eles querem puxar do material chamado Antigo Testamento. O tempo todo, esses autores são agentes, não é corte e cola. Esses autores estão refletindo. Essa comunidade está escolhendo o que lhe interessa, mais ou menos, seguir do material da Bíblia hebraica, da Septuaginta, para agregar Jesus. Claro que o público é importantíssimo a gente também se questionar que público é esse. A gente sabe que o próprio autor de Mateus era certamente um escriba. Então, ele talvez terá alguns detalhes, algumas preocupações a mais com esse material veterotestamentário. Então, olha como esses discursos no interior da igreja, numa análise histórica, não se sustentam. É melhor, então, a gente estar atento ao quê? Ao que o próprio texto está nos apontando. Autores que não são papagaios, não são corte e cola, mas são autores que refletem sobre a sua experiência religiosa, refletem sobre os relatos que chegam de curas e exorcismos de Jesus e adequam as suas propostas teológicas aos interesses da comunidade. E esse relato é ainda mais interessante perceber essa associação que os três autores fazem, os três evangelhos fazem de Jesus com Elias e Eliseu, é que dos 72 relatos de exorcismos e curas realizadas, existentes nos 4 evangelhos canônicos e operados por Jesus, apenas 10 deles se referem a multidões de testemunhas. Uma indicação de entendimento de que o ministério de Jesus poderia incluir ou não atos públicos de exorcismos e curas altamente visíveis. Ora, então a gente começa a entender por que o Evangelho de Lucas desloca Jesus para a cidade. Por quê? Está preocupado em estabelecer o quê? Público. Preocupado em estabelecer que tem alguém olhando e aquilo propagou. O que ele quer dizer com isso? É como se tem uma comunidade, em finais do século I, anos 80, 100, perguntando assim, tá bom, rapaz, você tá falando que esse Jesus é maravilhoso, cura tudo. E quem viu isso? Aí ele fala, não, tinha público, tinha gente assistindo. Aí alguém viu, foi contando, o troço foi ficando de boca em boca, foi embora. Então, eles estão chamando a atenção a esse público que também é ouvinte e que foi ajudando para que esse relato dessa cura do leproso
circulasse. Marcos já não está preocupado com isso, porque ele está antes. Agora, nos anos 80 a 100, temos a necessidade de ampliar esse relato, temos a necessidade de aumentar a possibilidade de testemunhas oculares. E o testemunho ocular para a antiguidade é importante, ela é fundamental, é até mais importante do que o processo hoje que se faz o conhecimento, que é teoria, metodologia, fonte. A gente está falando de um mundo completamente diferente do nosso. Um outro tópico que a gente também pode observar dentro desse relato da cura do leproso, quando compara os 3 evangelhos sinóticos, a gente percebe que Jesus proíbe de que o leproso contasse a alguém sobre o milagre, mas o homem não cumpre. Marcos e Lucas vinculam esse dado com o fato de que Jesus não conseguia entrar à cidade, permanecendo em lugares desertos. Ora, esse dado, então, abre uma pergunta. Jesus realmente deixou de entrar nas cidades por causa da propagação da cura pelo leproso ou porque, ao tocá-lo, Jesus ficou impuro? Olha que questão interessante. Quando a gente lê o relato numa perspectiva de fé, numa perspectiva harmonizada, essa é uma questão que provavelmente não irá aparecer. Agora, numa leitura histórica, você é capaz de questionar isso. A partir de que informação? De que há uma segregação sendo feita com os leprosos, não importa se você é de cultura judaica ou não. Ou seja, todas as culturas antigas mediterrânicas segregavam os leprosos. E aí a gente vê, pensando no material da Bíblia Hebraica / Septuaginta, que em Números 19, 11 a 16, verificamos uma série de objetos ou situações classificadas como impuras. O contato com esses objetos pode tornar uma pessoa automaticamente impura. Em todas as situações descritas em Números, no livro de Números, Jesus pode ser encaixado. Ou seja, olha o problemão que a narrativa da cura do leproso traz. Jesus é um impuro. O Messias, o candidato messiânico dos cristãos, ritualisticamente falando, é impuro. Segundo, Jesus, em toda a atividade missionária, esteve envolvido em situações que o colocaram como um ser impuro. Então, a vida missionária de Jesus é uma vida de um indivíduo errante, porque esse indivíduo sempre está impuro. Ponto 3. Tanto em Números 19, 13, quanto em Levíticos 13, 46, são bastante enfáticos em afirmar que o impuro deve ser proibido de entrar no acampamento ou em Israel. Então, é por isso que Jesus, se está na cidade, ele precisa sair. Se Jesus está na montanha, então ele vai continuar por lá mesmo. Não é porque ele quer um movimento segregado. Para a narrativa dos evangelhos sinóticos, Jesus não pode entrar na cidade porque ele ritualisticamente é impuro. E o impuro não pode ter contato com outras pessoas que são puras. O leproso conta, o ex-leproso no caso, ele está propagando que Jesus é o impuro. Mas Jesus já não entra na cidade. E ele não entra justamente por saber que ele é impuro. Ele sabe que ele tem um interdito. Ele sabe que ele não pode adentrar a cidade enquanto ele estiver impuro. Só que tem um detalhe. Jesus não é só no relato da cura do leproso que Jesus fica ritualisticamente impuro. Fica ritualisticamente segregado de adentrar as cidades. Ele sempre está impuro. Porque ele sempre está tocando nas pessoas, ele sempre tem ações que o colocam numa condição de proibição de acesso à cidade. Então, isso é um detalhe interessante. Quarto aí, a prática de segregação também era aplicada em ambiente grego, como a gente já viu aqui. O que poderia levar à seguinte indicação dos ouvintes / leitores, após tomarem conhecimento desse relato. Como podemos ter um Messias impuro? Essa delicada ideia talvez nos ajude a compreender
por qual razão há tantas variantes textuais no aparato crítico das versões em grego dessas passagens. Ou seja, a narrativa da cura do leproso sempre foi incômoda dentro da história do cristianismo, o que gerou milhares de cópias que tentaram resolver esse problema aí. Mas o problema nunca foi resolvido. Para as comunidades mais antigas, Jesus era um impuro. E isso gerou problemas. Então, dentro da história de perpetuação, de eco dessa narrativa, essa narrativa de cura sempre foi problemática. Porque se de um lado mostra um Jesus que é o novo Elias, é o novo Eliseu, a partir do momento que ele pode curar qualquer um, ele é um profeta periférico. Por outro, ele, do ponto de vista ritual, sempre está impuro. Então, o Messias, que deveria ser o puro, ele, na verdade, é um Messias impuro. Ele circula com os leprosos, ele anda com as prostitutas. Andar com prostituta, com bêbado, também já torna ele ritualisticamente impuro. Quer dizer, então, o movimento missionário de Jesus é um movimento altamente problemático, porque é um movimento onde o Messias, o candidato messiânico, é da pá virada. O candidato messiânico, ele está sempre andando como um andarilho errante. Então, olha como é que essa narrativa é fantástica, porque ela mistura magia, mistura questão social. Os relatos de magia, exorcismo, dentro do Novo Testamento, sempre estão andadas de forma imbricadas. Não é só magia, a gente também tem questões sociais, questões políticas ali envolvidas. Mas vamos seguir a um outro ponto, que quando a gente observa as semelhanças e as diferenças nos 3 relatos dos evangelhos sinóticos, a gente percebe que é o reconhecimento do papel social e religioso do sacerdote no processo de purificação do curado, e que evoca Levíticos 14. O que isso tem a ver? Demonstra a tensão existente entre magos, profetas e sacerdotes. Ora, eles estão sempre tensionando. Por exemplo, no livro de Amós, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Amós todo, mas o livro de Amós mostra uma violenta tensão entre Amós e os sacerdotes do rei, em que Amós faz denúncias sociais, qualifica aqueles sacerdotes como impuros. Um dos sacerdotes lá tenta, inclusive, entregar e matar Amós. Então, essa tensão entre profetas periféricos, profetas andarilhos, que estão mais atentos às questões sociais, estão mais atentas ao povão, com os sacerdotes do templo, é de uma longa tradição advinda da Septuaginta / Bíblia Hebraica. Então, é de longa tradição dentro desses judaísmos. E aí a gente vê que em Jesus, nos evangelhos, essa tensão aparece de novo, o que torna, então, válida a lembrança de Jesus como seu novo Elias, Jesus como seu novo Eliseu. A razão desse embate estava no fato do templo, por meio dos sacerdotes, ser considerado um lugar convencionado como oficial para a operação do perdão dos pecados, realização de curas e outros atos miraculosos. Então, a narrativa traz essa tensão. A narrativa faz já um processo de desconstrução de que do Templo de Jerusalém como um lugar que está contaminado, mas lembra que é esse lugar que se dá a oficialização da cura, mas ao mesmo tempo você tem a presença ali de um impuro, que é um profeta errante, que é esse Jesus. No intermédio de textos da cultura material, percebemos que a tradição dos profetas magos se manteve viva no ambiente judaico-cristão. Então, quer dizer, essa é uma tradição de longa duração. Na literatura, a gente tem a história sobre Oni, que é relatado tanto em Flávio José, em Antiguidades Judaicas, como na Mishnah. E essa história do Oni é interessante porque ele também é um profeta andarilho e que o pessoal vai chamar ele para ele poder fazer uma prece para que chova, para que possa derrotar os inimigos. E os sacerdotes também estão aparecendo ali. Então, de novo, a tensão existente.
Olha como é que é dado interessante. Flávio Josefo é um autor do século I, contemporâneo a Mateus, Lucas, e tá essa tradição, então, desse profeta mago circulando. Então, quer dizer, ele é um andarilho, mas que reconhece nele um poder, uma autoridade, que se ele faz uma prece, se ele fala alguma coisa, algo miraculoso acontece. No caso de Jesus, Jesus toca o leproso, a galera é curada. No caso do homem, basta ele fazer uma oração, uma prece, que a chuva cai e derrota todos os inimigos. Na cultura material, há um extenso material imagético preservado em catacumbas, sarcófagos e afrescos datados entre os séculos 3 e 4 da Era Comum, que retratam Jesus e Moisés em atos miraculosos. Eu trouxe só um, mas a Sinagoga de Dobro-Europos tem, acho que, se a minha memória não falha, são 8 afrescos que o tema é Moisés. E Moisés sempre aparece assim, ó, segurando uma vara, ó. Tá vendo a vara? Moisés abre o mar vermelho e fecha o mar vermelho por meio de uma vara. Claro que você tem aqui, ó, a imagem da mão de Deus, que é um tema também clássico dentro da tradição judaico-cristã, mostrando que a autoridade de Moisés está vinculada a esse poder dado por Deus. Então, ele pode ser lido como um homem divino. E aqui a gente tem a imagem de Jesus, seria uma reprodução de bodas de Canaã, onde Jesus transforma a água em vinho, e aqui a vara, ó. E o que isso significa dizer? Cara, aqui é século 3, 4, né? Aqui é século 3. Então, a gente tem aí já tem anos aí, séculos de diferença, melhor falando, da produção dos evangelhos. Da Bíblia hebraica, da Septuaginta, então, nem se conta. Então, quer dizer que há uma longa duração em ler Jesus e Moisés como magos. Então, o tema da magia, ele é pertinente tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Ler Jesus como um mago não é uma novidade no meio cristão. Não é uma novidade para aqueles que já são de língua grega e estão lendo Jesus dentro de uma matriz cultural que é ausente dentro do judaísmo. Não, aqui ó, nós temos uma comunidade judaica dentro da Síria que lê Moisés como um mago. A gente viu textos judaicos, como Flávio Josefo, como a Mishnah, que falam em profetas magos. A gente viu aqui a tradição de Elias e Eliseu lida também numa dimensão de ambiente da magia. Então, a magia não pode ser vista como algo menor dentro do cristianismo. Pelo contrário, ela tem que ser vista como algo inerente a essas comunidades judaico-cristãs. E por que isso tudo? Observando atentamente as figuras 1 e 2, percebe-se a presença do uso de uma varinha, um cajado, para a realização de um ato miraculoso. Mas o que isso significa? 2 aspectos devem ser pontuados quanto a essa questão. O primeiro deles é que o recurso de Jesus ou Moisés como magos parece reforçar a importância de um líder carismático que estava hierarquicamente no patamar mais elevado que os demais, assumiu o papel-chave pela intermediação entre o céu e a terra, entre o mundo divino e os infinitos desejos e necessidades de sua comunidade. Isso é um dado importantíssimo. Por quê? Porque não é só colocar Jesus como um mago, Moisés como um mago, mas entender também que a magia continua presente entre os legítimos sucessores de Jesus, entre os legítimos sucessores de Moisés. Então, tem uma lógica aí que está sendo estabelecida. Não por acaso essa percepção vai adentrar o período medieval. E aí a gente tem o quê? A gente tem um dia clássico que as pessoas iam para beijar os pés do rei, do monarca, na expectativa de quê? No objetivo de conseguirem curas,
Porque o monarca, o rei, é visto como aquele que é o escolhido por Deus. A autoridade dele não é só política, mas também é uma autoridade religiosa. Tem até um livro chamado Os Reis Taumaturgos, que fala sobre esse fenômeno ali que se deu na Idade Média. É uma releitura dessas narrativas, dessa forma de ver Jesus como um mago. Um segundo aspecto aí que a gente tem que observar é que por meio da sobrevivência da memória dos magos, profetas, tanto em ambientes funerários quanto no culto, conseguimos mapear uma comunidade que estava ansiosa para a obtenção de ações prodigiosas, como a cura de enfermos ou mesmo a garantia da vida eterna.